Jesus, eis que ele veio a completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Olá, amigos, sejam bem-vindos à continuação do nosso estudo sobre história do Adventismo e as profecias. Se você não assistiu à primeira parte, você pode acompanhar no link que nós vamos colocar aqui no vídeo. Muito bem, nós falamos sobre o grande desapontamento de 1844, falamos sobre os 2.300 anos e falamos por que eles marcaram a volta de Jesus. Qual foi o erro de interpretação dos pioneiros adventistas? E uma das coisas que nos chama muita atenção é justamente na interpretação da parábola das 10 virgens. Você pode acompanhar através de Mateus capítulo 25, onde fala dessa parábola. A parábola diz que existiam 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E que ali elas eram convidadas para um casamento. Elas tinham todo o preparo para ir a esse casamento. Assim, quando o noivo voltasse, elas pudessem estar prontas para esse casamento. O que acontece aqui? É que existe duas formas de você interpretar e também de aplicar na Bíblia. Uma dessas formas é muito usada, que é a aplicação. A aplicação, você pode pegar o texto e tirar o máximo que você puder de informações para os nossos dias. Mas a interpretação, ela necessita de algo mais profundo, que é buscar o texto no seu contexto, na sua época. E foi justamente isso que nós fazemos também, que os pioneiros fizeram e erraram essa interpretação, ao ir só para a aplicação. Eles não perceberam que o casamento é totalmente diferente, o casamento no Oriente do Ocidente. E numa época totalmente diferente da época de Jesus. Então, para interpretarmos essa parábola, nós temos que ir mais a fundo e conhecer o contexto da época. Como que era o casamento? Nós vamos apenas aqui de modo bem raso, né? Nós não vamos explicar pormenores, nós vamos tentar apenas entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo nessa parábola. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: o casamento naquela época tinha um vai e volta, um bate e volta. E depois você já pode procurar Daniel 7, onde você vai fazer a comparação para entender esse bate e volta. Mas isso significa o seguinte: o noivo, ele tinha que oferecer um dote para o pai da noiva. E então ele ia sair da sua casa e ir até o pai da noiva, justamente ali onde ele ia pagar esse dote pela noiva. A partir desse momento, então o pai da noiva disse o seguinte: tudo bem, você pagou o dote, iremos começar as festas, mas você vai tirar a minha filha da minha casa, ela precisa ir para uma casa. Então o noivo voltava lá do encontro com o pai da noiva e voltava e construía uma casa. Veja bem que ele já foi uma vez e voltou. Ao construir e terminar a casa, ele voltava com o pai da noiva e dizia: construí a casa, então posso levar a sua filha. Então, dentro dessa festa, ele vinha com a noiva para a sua casa e ali ele consumava o casamento e poderia ver se realmente a noiva estava dentro dos conformes ali da proposta do casamento. E então, após ter tudo isso, eles voltavam mais uma vez para a casa do pai da noiva ao dizer que estava tudo certo e ali se encerrava o casamento. Então você perceba que na primeira vez o noivo ia pagar o dote. E é justamente o que está acontecendo na parábola. Você já se perguntou que nessa parábola aqui, por exemplo, onde que está a noiva nela? Você já se perguntou? As pessoas perguntam assim: profecias, essa noiva simboliza o quê? A noiva simboliza igreja. E as virgens? Igreja. Nossa, mas aí nós temos 11 igrejas, né? Você nunca se perguntou? Isso é aplicação. E na verdade a noiva não aparece aqui. Porque nessa parábola o noivo está indo encontrar o pai da noiva. E é justamente onde acontece no livro de Daniel. É quando, você pode abrir no capítulo 7, versos 10 em diante, é justamente quando Jesus Cristo, o noivo, encontra o pai da noiva. O filho do homem encontra o ancião de dias. E ele vai pagar o dote. E ele vai construir o lar. O que é construir o lar? Quando Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, vos preparar morada. E essas moradas são as mansões celestiais. E a partir de um momento ele vai estar pronto, essas moradas, ele volta para resgatar a noiva. E aí vai ser a ceia, né, as bodas do Cordeiro, que a gente começou em 1854 e vai terminar ali a festa do casamento. Então, nessa interpretação, o noivo, na cabeça dos pioneiros ali, ele estava indo já com a noiva. Então, logo, as portas se fecharam. Mas que portas são essas? O versículo 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Ou seja, as 5 prudentes entraram para as bodas, mas as outras não. E fala assim: e fechou-se a porta.
E então começa a teologia da porta aberta e porta fechada. Eles entendiam que a porta que se fechava ali é a porta da graça, essa porta que se fechou. E eles não entendiam que essa porta, na verdade, que se fechou, não era a porta da graça. Não era a porta do Santíssimo. E agora nós temos que ver como que funciona o santuário, porque essa porta tem a ver com o ritual do santuário. De justamente Daniel 7, que tem a ver com o juízo investigativo e o juízo que havia no santuário no Antigo Testamento. O santuário é dividido em duas partes, santo e santíssimo. Mas para você entrar no santo, do pátio, você tinha um véu. E para você entrar do santo para o santíssimo, você tinha outro véu. O que Jesus estava indo era do santo para o santíssimo. E eles já tinham na cabeça que quando Jesus ascendeu os céus no ano 31, Jesus já estava no santíssimo e não no santo. Foi isso que eles erraram. Eles erraram a porta. Jesus estava no santo e foi para o santíssimo. E não no santíssimo, para a terra. Ao Jesus sair do santíssimo, realmente vai se fechar a porta, como o Apocalipse diz. E realmente ele está voltando para a terra. Mas Jesus não está ainda saindo do santíssimo. Em 1154 ele saiu do santo para o santíssimo. A porta que se fechou foi a do santo. E a porta do santíssimo se abriu, que poderíamos justamente colocar em pé de igualdade com a porta da graça. Foi justamente a porta que eles erraram. Então, lá na Apocalipse capítulo 3, onde fala do período das 7 igrejas, a igreja dos pioneiros adventistas é a 6ª igreja, a de Filadélfia. Fala que tem uma porta que ninguém pode fechar, que tem a chave que só ele pode abrir. E é justamente nesse período, fala que das colunas do santuário. E foi justamente nesse período que eles descobriram que o movimento teria que continuar, eles teriam que continuar pregando a mensagem do evangelho para todo mundo. E não ali fechava a porta da graça e assim por diante, já era a volta de Jesus. Então, nós percebemos que foi um erro de interpretação da parábola e de entendimento, falta de entendimento do ritual do santuário e justamente do santuário celestial. Bom, a igreja então foi percebendo, foi estudando, se aprofundando em Daniel 7, Daniel 8 e vendo o quanto tinha ainda para ensinar ao mundo e pregar a mensagem do advento a todos. A partir desse momento também Deus levantou homens para que confirmasse através de um dom profético. E através disso chamou alguns homens, William Foy e Hans Voss. Esses dois homens tiveram visões e sonhos, mas infelizmente eles não foram lá e pregaram isso. E Deus, apesar de ter chamado um era negro, talvez pelo racismo da época, muito mais forte nos Estados Unidos, ele não foi pregar. O outro também teve medo. E Deus então levantou uma garota de apenas 17 anos, chamada Ellen Gold Armour. Ellen Gold Armour, então, aos 17 anos, ali, depois de 1854, de 22 de outubro de 1854, teve uma visão onde um caminho estreito, onde as pessoas que olhavam no final desse caminho, que é Cristo, elas conseguiam chegar. Mas outros que desviavam seus olhos acabavam caindo no caminho. Esse era o caminho até a volta de Jesus, um caminho que o povo de Deus deveria trilhar. Depois ela conheceu grandes pregadores, e um desses foi um jovem chamado Tiago White, da qual ela se casou naquele momento e passou a ser chamada de Ellen Gold Armour para Ellen Gold White. E eles então continuaram a mensagem de Miller da volta de Jesus, pregando então corretamente que aquela data estava certa, mas o evento é que realmente não estava. Não era a volta de Jesus, mas que Cristo havia passado do santo para o santíssimo, abrindo então uma porta, essa porta que nos dá a chance até no dia de hoje. E nós não sabemos que quando essa porta se fechar, que Cristo saiu do santíssimo e está vindo para a terra. Bom, eles conheceram um homem chamado José Bates. José Bates, que havia conhecido Raquel Oakes. Raquel Oakes, que era uma batista do sétimo dia, passou para o não posso dizer jovem, porque ele não era, já era um senhor de idade, e inclusive dos pioneiros era o que tinha mais idade, porque a maioria dos pioneiros adventistas, eles tinham entre 17 a 23 anos. José Bates já tinha uma certa idade, ali perto dos 50 anos ou mais, então ele conheceu o casal White e passou a mensagem do sábado, as 3 mensagens angélicas, sistematizou as profecias. E então essas três pessoas, essas 3, vamos dizer, mentes, conseguiram instituir o começo da Igreja Adventista a partir de 1854, 45, até 1861, 63, quando foi dado então o nome Adventista do Sétimo Dia. Eles sistematizaram a Igreja através das confirmações de Ellen White e através dos estudos profundos das Escrituras, através do estudo não só das parábolas, mas do Apocalipse e de Daniel. Eles puderam se aprofundar cada vez mais. Ele também tinha um jovem notável chamado J.N. Andrews. J.N. Andrews, que em 1950 disse que a besta da terra seria o Apocalipse. Sendo que os Estados Unidos, no Apocalipse 13,
onde ele fez essa interpretação, os Estados Unidos ainda era a 10ª potência do mundo. E a partir de 1850 ele já havia falado que os Estados Unidos ia ser uma grande potência, sendo ainda o 10º no mundo, e iria só vir, na verdade, a ser a maior de todas as potências, finalmente, a partir da queda do Muro de Berlim, 1989, 90 e 91. Né? Isso é muito interessante porque as profecias foram se confirmando. E eles começaram então a pregar as verdades que foram deitadas por terra. O sábado, a não imortalidade da alma, a mensagem de saúde, as 3 mensagens angélicas e outras mensagens. No entanto, foi dada muita ênfase na lei, por exemplo, e se esqueceram do dono de tudo isso. Nós estudamos as 3 mensagens angélicas, você deve lembrar no primeiro estudo. Se você não lembra, volta lá para você lembrar de Apocalipse 14. E agora é necessário que você abra Apocalipse 14, do verso 6 em diante, aonde nós vamos ver as 3 mensagens angélicas. Porque chega em 1844, nós temos grandes homens, George Blutter, presidente da igreja, Uriah Smith, um dos maiores estudiosos de profecias da igreja adventista. Eles, então, têm essa percepção de que deve continuar se pregando as mensagens angélicas. E tinha alguma coisa que faltava nas mensagens angélicas. E ao você perceber aqui, no nosso estudo, você vai perceber que nós falamos sobre elas. A primeira mensagem angélica, nós entendemos que é a mensagem de juízo, que Jesus está julgando as nações, ele está intercedendo, mas julgando em pouco tempo vai terminar esse juízo. A segunda mensagem angélica, nós entendemos que é o sistema religioso que vive a justificação pelas obras. E foi pregada também ali e continua sendo pregada. Nós também falamos que a primeira mensagem angélica, ela é com grande voz. Nós percebemos ao ler o verso 8, Apocalipse 14, verso 8, que a segunda mensagem angélica não tem grande voz, que é justamente o evento que nós vamos entender agora. A terceira mensagem angélica tem grande voz. A pergunta, por que a segunda mensagem angélica não tem grande voz? É porque a terceira mensagem angélica falta algo muito importante. Uma das coisas aqui que está nesse verso, Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos, todos nós sabemos, os 10 mandamentos, a Bíblia toda, era algo muito pregado, com ênfase, com muita amplitude. No entanto, a fé em Jesus era algo muito discutido. Até que então apareceu 2 jovens pastores jovens de 30 a 34 anos, chamados Jones e Wagner. Jones, que era um ex-militar, tinha uma disciplina muito grande, e o Wagner, que era um estudioso das línguas, um médico. Então, jovens pastores, começaram então a pregar a fé em Jesus. A fé em Jesus é a mensagem mais poderosa que deve ser pregada. É a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Essa mensagem, então, foi trazida na Conferência Geral de 1888. No entanto, havia outros assuntos não tão importantes como esse nessa conferência, que houve, então, 2 facções. Uriah Smith, George Blutter, de um lado, e Jones e Wagner do outro, disputando nas revistas, editando, colocando as suas ideias um contra o outro. Isso fez com que orgulho, inveja, houvesse naquela conferência de 1888 e atrapalhasse o que Deus queria, que era a mensagem de justificação pela fé, as 3 mensagens angélicas vindo naquele povo e eles podendo receber o poder do Espírito, dando alto clamor ao mundo. Mas o que aconteceu? Houve ofensas, discórdias naquele momento. Uma discussão que tinha era a lei em Gálatas. O presidente, George Blutter, naquela época dizia que a lei era cerimonial. A Wagner dizia que era lei moral. E assim ficou a discussão. Os estudiosos de profecias, Jones e Wagner, discutiam quem era o 10º reino dos 10 chifres do animal terrível e espantoso. Mas a mensagem poderosa que veio naquela época era justamente para que eles pudessem entender que eles deveriam terminar a mensagem do Evangelho pregando ao mundo. Naquele exato momento, no Senado americano, o senador Blaine traz a lei dominical, que muitos pensam que ainda vai ser aprovada, que ainda vai ser levada, na verdade já foi levada em 1888. O Congresso americano queria aprovar o descanso dominical. A igreja, então, foi perseguida. Inclusive, o filho da Sarah White foi preso por trabalhar ao domingo e não trabalhar ao sábado. Estava o cenário pronto, mas, infelizmente, os sentimentos foram levados por aqueles homens. E Sarah White diz que o Espírito Santo não foi derramado naquele momento. Por isso que a segunda mensagem angélica não tem grande voz. Quando vamos a Apocalipse capítulo 18, ela fala que da próxima vez não vai falhar. Apocalipse 18, verso 1 diz,
Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo representa a chuva serôdia. Quando a igreja de Deus estiver falando a mesma língua, as 3 mensagens angélicas, o Espírito Santo será derramado. Então a luz do evangelho virá a todo mundo. E então sim, a segunda mensagem angélica, você pode ver no verso 2. Então exclamou com potente voz. Não é mais com grande voz, é potente, pois o poder do Espírito Santo é muito poderoso. Diz assim, então exclamou com potente voz. Caiu a grande Babilônia e se tornou a morada de demônios. Então o mundo vai ter que escolher, porque a mensagem vai chegar a todos. E o verso 4 diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos ou sai dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados. Então, aqueles que são fiéis, existem fiéis em todos os lugares, em todas as religiões, vão ouvir a voz do Espírito Santo e decidir sair do sistema religioso e falso. Aqui nós fizemos um amparado bem rápido para que você pudesse ver que as profecias elas estão se cumprindo rapidamente e ponto a ponto. A gente pode ver que nós estamos nessa parte das profecias. Nosso estudo era apenas chegar até 1888, mas nós iremos, em outro momento, falar do decorrente da Igreja Adventista a partir de 1888 em Minneapolis. O que eu quero que você entenda e tenha no seu coração é que todo o processo que acontece no céu reflete aqui na terra. E as nossas decisões, elas são para a vida ou para a morte. Através do estudo das profecias, nós podemos entender o mapa do que vai acontecer daqui para o futuro. A decisão é ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Tomando decisão a cada dia ao lado de Cristo, nós podemos ser uns agentes da mensagem e estar do lado certo, do lado das virgens que começaram prudentes. Inclusive, as virgens prudentes, na interpretação da parábola, elas são o movimento adventista. As virgens nécias são aqueles que rejeitam a mensagem do juízo. Eu vou terminar com a noiva. Quem é a noiva? Apocalipse capítulo 21. No capítulo 21, diz quem é a noiva para a gente. O verso 9 diz, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém é a esposa, a noiva de Jesus. E todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador e se mantiveram fiéis, vão estar dentro da nova Jerusalém, são a noiva do Cordeiro. Quer você fazer parte, ser a noiva? Que você possa, então, aceitar o convite de estudar e viver na prática e levar aos outros o Evangelho, as 3 mensagens angélicas, que o justo viverá pela fé.